Nós estamos aqui com dois advogados ligados ao direito esportivo, Márcio Andraus, Rafael Barbieri, da CCLA Advogados. Rafael, só para saber um pouquinho sobre o SA, né, o Clube SA, que foi aprovado agora, a expectativa, o Botafogo já acenava com isso, queria ser SA, alguns clubes também já falaram a respeito, Sociedade Anônima. Será simples essa mudança? Não será simples? Clubes grandes, clubes pequenos, clubes médios, o que pode atingir, o que pode mudar nessa relação da administração esportiva, principalmente voltada ao futebol nesse momento? Bom, Fred, na verdade, assim, a lei é aplicável para qualquer tipo de clube, tanto médio quanto pequeno. O que vai mudar, é claro que para os clubes grandes, a dificuldade é maior para se aprovar uma transformação internamente, por causa da questão do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, etc. Mas a lei da SA pode ser aplicada para todos os tipos de clube. Ela prevê alguns tipos, você pode constituir uma SA do zero, ou seja, um novo clube. Você pode fazer a cisão do departamento de futebol. Isso que eu ia perguntar, sair do social e futebol. Ter o clube futebol SA e o clube social que já existe. Exatamente. Você faz a cisão com a associação sendo acionista ali dessa nova entidade, nessa nova empresa, ou você pode simplesmente transformar a associação em sociedade empresária, em uma sociedade anônima de futebol. Faz a transformação completa. Né? E daí tem alguns critérios, alguns requisitos básicos. Então, por exemplo, você vai ter que, se você faz a cisão do departamento de futebol, somente as obrigações e os direitos do futebol vão passar para a SA, né? E o restante fica na associação. Você vai ter que fazer a regulação ali de como vai ser a questão das propriedades, então a propriedade intelectual, até o estádio, o clube que tiver estádio, o centro de treinamento, se vai transferir para a SA, se vai ser um termo de uso, vai ser uma locação, enfim, tudo isso tem que ser definido ali quando for feita essa transformação, né? E tem a questão das dívidas. As dívidas a SA não vai assumir, a princípio não se assume, né? Ela vai ser feito um plano ali de credores pela associação e um percentual das receitas da SA vai ser 20% das receitas correntes vão ser destinadas a esse plano de credores e mais 50% dos dividendos que a SA se distribui para o clube, 50% dos dividendos distribuídos para a associação tem que ir obrigatoriamente para a quitação dos credores. Isso num plano ali de 6 anos, né, que é o prazo máximo desse plano para a quitação de credores. Passando isso, se a dívida ainda não atingir um percentual mínimo, aí sim a SA vai ficar responsável pela quitação dessas dívidas no que foi transferido para ela. Então, em relação aos funcionários do departamento de futebol, dos atletas, enfim, e outras dívidas mesmo que fiscais daquela atividade específica. E esse é um grande diferencial da lei, Fred, só para adicionar, que essa inovação é exatamente esse plano que o Rafael comentou. Porque transformar uma associação em empresa, isso daí já tinha sido feito tempos atrás. O próprio São Caetano, a gente teve a oportunidade de transformar de São Caetano, a Associação Desportiva São Caetano, para São Caetano de Futebol Limitada, e depois, recentemente, ele voltou a atuar como São Caetano. Então, essa figura já existia. Sim. O que é interessante dessa nova legislação é essa possibilidade de você fazer esse plano de pagamento. Você tem um prazo que não é o maior prazo do mundo, não é uma time-mania da vida, mas é um prazo razoável de 6 anos para você planejar e para você reestruturar a sua gestão e o seu futebol. Então é uma lei que a gente vê com bons olhos, a gente vê uma oportunidade de muitos clubes se reestruturarem e criarem um plano de longo prazo e exatamente como o Rafael falou, essa oportunidade de você separar as dívidas e criar um plano de pagamento. E responsabilidade, porque não é de hoje, já falava... Agora o dirigente vai ter com os seus bens assumir as responsabilidades. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a lei que pega e a lei que não pega. É a única coisa que a gente acha incrível, né? Na SA, será mais difícil, assim, uma má gestão, há um comprometimento, há uma responsabilidade muito maior aquele que estará à frente da SA? Sim. Porque você passa da associação, onde você não tem ali uma responsabilização você não tem sócios, né? Você não tem os acionistas, você tem associados.
por uma empresa. Então, você tem ali a responsabilização dos acionistas e também dos administradores, né? Porque ali a responsabilização faz uma remissão para a própria lei das SAs e daí você tem uma responsabilização pessoal dos administradores nos atos de gestão, etc. Direito também a ter ações na Bolsa de Valores, por exemplo, a SA vai permitir isso? Na Bolsa de Valores, não. O que a lei prevê é a emissão de debêntures como forma de capitalizar a SA e daí esses debêntures têm que ser regulados pela CVM e pelo Banco Central. Mas abertura de capital não. Seria uma SA fechada. Tá, legal. Agora vamos sobre SA, né? Os clubes se tornando sociedade anônima. Qual é a expectativa? A grande mudança é desvincular do lado social, tornar algo ainda mais profissional. Qual é a grande mudança significativa que pode acontecer? Não é uma obrigação, mas é uma condição que agora existe estabelecida que o clube pode migrar. O que o senhor avalia a respeito? Fred, é importante esclarecer, e o ouvinte vai pensar o seguinte, mas eu já sei que tem um clube empresa, já conheço já ouvi falar, tem o Bragantino, por exemplo, né? Tem o Cuiabá, todo mundo fala, mas a gente tem o Cuiabá na Série A, fora outros da Série C, Série D. Então já havia clubes empresas, sim, era possível. Quais tipos de empresa? Aquelas que estão válidas para qualquer segmento da atividade econômica. O São Caetano foi uma época. São Caetano foi, né? A Ferroviária aqui do interior de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão, só para falar do estado de São Paulo, né? O Esportivo Brasil, que é um clube de empresário desde a sua origem, hoje os donos são chineses. Então, que era Trafic antigamente. Exatamente. Então, não é uma novidade ter clube empresa. Qual é a novidade? Foi criada uma lei com modelo societário específico para o futebol que quiser se tornar empresa. Tá. O clube pode, inclusive, ser empresa sem ser SAF. Eu posso ser uma clube empresa limitada. Qual a diferença? Que se eu for uma limitada, eu vou pagar a tributação de qualquer limitada, que pode ser lucro real ou lucro presumido. Agora, se eu for SAF, naquela configuração, eu tenho algumas obrigações e eu tenho algumas vantagens. Uma das vantagens é a tributação. Era um veto do presidente, que foi derrubado semana passada. Então, o clube que se tornar empresa na forma de SAF passa a ter uma tributação fixa sobre a receita de 5% nos 5 primeiros anos e 4% a partir do sexto, e aí, a partir do sexto entra os valores das vendas de jogadores. Nos primeiros 5 anos isso não entra como tributação. Então eu mudo a tributação e além disso eu crio uma forma mais vantajosa dos clubes que se tornarem empresas quitarem as suas dívidas passadas. Não há uma sonegação, um cancelamento. Há um prazo maior sem que aquelas dívidas judiciais levem a penhora de receita ou de renda, etc. Então a legislação criou digamos assim, um incentivo, uma forma mais vantajosa para tentar estimular que clubes virem empresa. Por quê? Porque se imagina que o futebol bateu um pouco no teto de receita, os clubes precisam de receita e sem um sócio que investe dinheiro vai ter dificuldade. Para o investidor colocar dinheiro no Brasil não tinha segurança, porque eram todos clubes associativos. Sim. O mercado europeu vive um modelo de clube-empresa há muitos anos e são clubes fortes, né? Você vê no futebol europeu alguns dos ascendentes do futebol europeu como clubes importantes hoje são empresas, embora há aqueles que ainda são associação. E com apoios financeiros, às vezes, nem ligado com o país do clube, né? Sim, um investidor de um país que vai investir no outro. E a gente percebe que futebol com dinheiro, o resultado geralmente ocorre. Então você cria alternativas para o clube aqui no Brasil passar a ser investido por um sócio. E a expectativa é que alguns clubes estão muito dificuldade financeira, dívidas e dificuldade para sanar, cria uma alternativa. Não é a solução de todos os problemas, é um meio para ajudar, e se ela for bem feita, com uma gestão profissional, com um sócio que controla o dinheiro e sabe, porque talvez o grande mal do futebol brasileiro, como associação, o dirigente eleito, ele não é dono do clube, mas ele se torna. Ele age como e se torna um dono. Né? E o que ele gasta, ele não paga, e depois de 3, 4 anos ele sai e deixa a dívida para um sucessor. E ele quer ganhar título naqueles 3 anos, ele é torcedor. Sim. E isso justifica talvez essas dívidas impagáveis. O gerente está lá e fala, mas aqui eu vou ganhar, então eu vou investir um pouco mais. Eu justifico pelo título, aí o título não vem e a dívida vai para o novo. Se eu tiver um sócio e o dinheiro é dele, há uma expectativa que o gasto vai ser melhor racionalizado, mais bem feito, mas é uma expectativa. A gente tem
acredita que isso possa ser um instrumento muito interessante, mas ele sozinho não resolve. Tem que vir junto com ele uma transformação cultural, uma transformação na gestão, uma profissionalização e uma contenção de gastos. E ainda, para encerrar, realmente, chegando ao final do programa, aí a possibilidade do clube realmente quebrar, de verdade, porque a gente fala assim, o clube está quebrado e continua contratando um monte de gente aí. No SA, aí sim, clube quebrou e aí não tem mais jeito? É mais ou menos isso, mas tem alguma salvaguarda. Tá. Porque isso já aconteceu em países da Europa. O grande ativo do clube é a torcida, e a torcida não desaparece. Sim. A gente pode até falar o exemplo da Portuguesa, que está jogando as piores divisões dos campeonatos estaduais e nacional, né? E ainda tem a sua torcida. Então aquilo não desaparece. O empresário que comprar as ações, e se aquela estrutura tiver dívida e não pagar, ela pode sim entrar em recuperação e a própria falência. Mas aí tem uma salvaguarda na lei. Porque se o clube que tem hoje a titularidade do símbolo, da marca, né, que é o símbolo, o clube associativo, ele continua participando dessa sociedade anônima, e por acaso aquela empresa quebra, esses ativos voltam para o clube associativo para que ele recomece lá da última divisão a reconstruir a sua história. Ou seja, sumir o clube não sumirá. Sumir ele não vai, mas ele obviamente ele pode ser rebaixado para a última divisão, porque ele teria que começar tudo de novo, caso o projeto não dê certo.